Antes de Jesus trazer Lázaro de volta à vida, houve um momento silencioso. Um momento de oração. Mas o que realmente aconteceu ali, a transformação interior que antecedeu o milagre, quase não é mais ensinado hoje. Não porque tenha sido escondido, mas porque exige algo que a fé moderna raramente transmite: um caminho prático. Se em algum momento você já teve a sensação de que suas orações não passam do teto, como se estivesse falando sozinho, saiba que isso é mais comum do que parece. Muitos aprenderam que orar é pedir, insistir, esperar. Esperar que Deus responda se quiser, quando quiser, se achar que você merece. E quando nada muda, a explicação vem pronta: não era da vontade de Deus, sua fé falhou ou o plano divino é inalcançável para a mente humana. Mas existe um detalhe essencial que quase nunca é mencionado: Jesus não orava dessa forma. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus não pediu um milagre. Ele não implorou, nem tentou convencer o Pai. O Evangelho de João relata algo surpreendente. Ele simplesmente disse: Pai, eu te agradeço porque já me ouviste. Observe isso com atenção. Ele agradeceu antes do acontecimento visível. Falou como quem já sabia que tudo estava resolvido. Aquilo não era um pedido. Era uma declaração que nascia de um lugar muito mais profundo. Ao observar os evangelhos com cuidado, o mesmo padrão se repete antes de cada milagre. Quando curou o paralítico, o texto diz que Jesus viu a fé deles, e então falou. Entre perceber e agir, algo silencioso aconteceu. Ao multiplicar os pães, ele não começou pedindo. Primeiro, levantou os olhos ao céu, em alinhamento. Antes de andar sobre as águas, ele se afastou para orar sozinho. Antes de curar a mulher que sofria há anos, o poder simplesmente fluiu através dele. Ele não decidiu curar. Ele já estava em um estado onde o poder podia se manifestar. Há uma sequência clara: afastamento, silêncio, ajuste interior e então ação. Então surge a pergunta que quase ninguém faz. Se Jesus ensinou como orar, por que hoje isso parece algo vago, místico ou inalcançável? Em Mateus 6, Jesus diz: quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Por muito tempo isso foi entendido apenas como uma recomendação externa: ore sozinho, sem plateia. Mas o sentido vai muito além disso. A palavra original usada por Jesus não se refere a um quarto comum. Ela aponta para um espaço interior, um lugar oculto, profundo, silencioso. Jesus não estava falando de paredes físicas. Ele estava apontando para dentro. Ele estava dizendo: quando for orar, volte-se para dentro de si, para além dos pensamentos, das preocupações, da identidade construída, da mente agitada. Entre nesse espaço interior. E então ele acrescenta algo fundamental: feche a porta. Não é apenas diminuir distrações. É fechar completamente. Silenciar o mundo externo e interno. Calar a mente que pede, teme, controla e insiste. Porque Deus não está distante. Ele não está fora, observando de longe. Ele está presente nesse espaço silencioso, escondido, que quase ninguém acessa porque nunca aprendeu como chegar lá. Jesus acessava esse lugar sempre antes de qualquer manifestação de poder. E isso não é teoria. É um padrão recorrente. Toda cura, toda transformação, todo milagre nasce primeiro no interior. Silêncio. Alinhamento. Unidade. Depois, o invisível se torna visível. O problema é que nunca fomos ensinados a entrar nesse lugar. Aprendemos a fechar os olhos e falar. Pensar em Deus. Imaginar que Ele escuta. Mas pensar sobre Deus não é o mesmo que estar na presença dele. E essa diferença muda tudo. Os milagres não cessaram porque Deus se afastou. Eles cessaram porque o caminho interior foi esquecido. Com o tempo, a fé se tornou externa, ritualística, repetitiva. As palavras ficaram. A prática interior se perdeu. O que Jesus compreendia, e que raramente é ensinado hoje, é que oração não serve para convencer Deus. Oração é alinhamento. Quando você entra nesse estado, não existe negociação entre a sua vontade e a vontade divina. Elas se tornam uma só. Não há separação. Não há distância. E a partir desse lugar, você não fala esperando que algo mude. Você fala a partir da certeza de que, no nível mais profundo da realidade, já está feito. Por isso Jesus agradeceu antes do milagre. Por isso ele falava com autoridade. Porque naquele nível interior, o tempo não opera como no mundo físico.
Jesus explicou isso quando disse que as palavras que ele falava não vinham dele, mas do Pai que habitava nele. Ele não fazia as obras sozinho. Ele permitia que elas fluíssem através dele. Quando você tenta agir a partir do ego, da mente separada, nada acontece. O mundo não responde à carência. Ele responde à fonte. E a fonte só é acessada quando você entra no silêncio que existe antes do pensamento. Por isso Jesus se retirava com frequência. Não era fuga. Era realinhamento. Ele retornava ao centro, ao lugar onde lembrava quem realmente era. Agora, aqui está o ponto de partida, não o método completo, mas a base. Pare de falar. Pare de pedir. Pare de imaginar Deus distante. Sente-se em silêncio. Feche os olhos. Respire. Apenas perceba o ar entrando e saindo. E, a cada respiração, solte um pouco do ruído interno. Solte o passado. Solte o futuro. Solte o medo. Sinta o espaço silencioso que existe por trás dos pensamentos. É sutil. Não espere algo grandioso. Mas se você permanecer ali, sem tentar controlar, uma presença começa a ser percebida. Não fora de você. Dentro. Esse é o limiar do lugar secreto. E quando você o tocar, não apresse. Não peça nada. Apenas permaneça. A porta não se abre com esforço. Ela se abre com reconhecimento. Com o tempo, você percebe que não está apenas visitando esse lugar. Você está aprendendo a viver a partir dele. E então a oração deixa de ser algo que você faz. E se torna o estado de quem você é. O reino de Deus não está distante. Ele está aqui. Dentro de você. Se esse conteúdo falou com você, acompanhe o canal. Compartilhe com quem busca algo mais profundo. E agora, fique em silêncio. E descubra o que sempre esteve esperando por você ali.